da série dos novos secretários municipais da equipe de Clodoaldo Gazeta. Hoje nós conversamos com a área de planejamento, que tem outras atribuições, aliás, uma série delas no arcabouço da realidade atual da Prefeitura e uma série de questões a serem suscitadas. E quem vai cuidar disso nessa missão é Letícia Rocco Kirchner, está conosco aqui no estúdio da rádio e da TV Câmara. Obrigado por sua presença conosco. A gente teria um programa inteiro, com vários programas só para a Secretaria de Planejamento. Como a gente conversava fora do ar, Letícia, há uma ansiedade natural da cidade, dos empreendedores, dos investidores, das pessoas que frequentam a nossa cidade, os moradores, de que o setor de planejamento urbano, em mais de uma de suas vertentes, sofra algumas modificações. Qual é o sentimento da cidadã, da esposa, da empresária, da profissional que está lidando com essa área muito próxima? A CEPLAN é um desafio, né? E até como eu havia dito para você, eu vejo que a CEPLAN ela agrega uma série de atividades muito importantes para a cidade, né? A gente tem ali a geração de receita, a gente tem o desenvolvimento da cidade, a questão do crescimento sustentável, né? Então, assim, ela tem uma relevância muito grande. Existe um desafio à frente perante a quantidade de demandas e assuntos e atividades que se tem dentro da Secretaria, né? E o maior desafio, que é o que me move, está aqui, é realmente conseguir trabalhar nessa estrutura de todas essas demandas para que a gente consiga atender a isso, né? Então, eu como pessoa, né, que estou aqui, sou bauruense e vejo a CEPLAN há muitos anos, tem uma série de questões aí que elas precisam ser trabalhadas, mas principalmente eu vejo uma demanda estrutural na CEPLAN, dentro das suas atividades, que é o investimento no planejamento urbano, né, um investimento numa questão estrutural de modernização, de organização, de revisão legislativa, de você criar condições para que ela possa operar dentro das suas atividades de forma adequada, né? Como você mesmo disse, a CEPLAN ela acumula muitas atividades, né? E isso é um desafio. Então existe até uma expectativa de se pensar uma reestruturação nesse sentido, né? No sentido de conseguir criar estruturas independentes para que a gente possa atender com maior qualidade as demandas que se tem de cada frente, né? Tem mais de uma secretaria dentro da secretaria. A gente poderia criar, por exemplo, a secretaria só por nome físico das pessoas aqui, de posturas. Se você pensasse só nas funções de fiscalização e licenciamento, por exemplo, fora a aprovação de projetos no dia a dia. O que você pensa, o que você já pôde conversar com o Gazeta sobre a necessidade de talvez separar essas funções dentro do organograma atual? Então, a gestão atual, ela vê essa necessidade de uma reestruturação, né, justamente para servir o munícipe e a cidade de uma forma mais efetiva, né, e compatível à demanda. Então, essa separação, eu particularmente vejo como necessária, né, você ter uma estrutura para cuidar das operações rotineiras, aprovações, licenciamentos, de forma a criar uma modernização, uma agilização desses processos, né, para que fique fácil tanto para o munícipe como para a própria equipe que está à frente desse assunto tocar de forma eficaz esses assuntos, né? E por outro lado, a gente tem também as demandas de planejar a cidade. E isso precisa ser feito, né? Nós não podemos apenas atender a demandas pontuais, pulverizadas, a gente precisa prever as necessidades, estar preparado para atendê-los, né? Para que quando as demandas cheguem, exista uma estrutura pronta para pensar, para receber uma demanda de crescimento urbano, de desenvolvimento, né? Então, dentro desses assuntos, dessas atividades que a CEPLAN compete à CEPLAN, também há necessidade de investimento nas questões relacionadas ao planejamento urbano. Então, dentro de uma divisão clara, a gente percebe da necessidade de se investir em planejamento, de estruturar a cidade, pensar o seu crescimento e, ao mesmo tempo, agilizar, modernizar e criar melhores condições para que as atividades operacionais de fiscalização, aprovação, licenciamento, elas aconteçam. Essa é uma meta que a gente precisa cumprir. A cidade, num recorte histórico bastante recente,
ela criou o atual plano diretor e, num determinado momento, em 2008, isso foi nos anos 90, em 2008 fez a revisão desse plano diretor e, entre atacar todas as suas vertentes por várias razões no dia a dia, deixou uma série de legislações a não serem ou a serem regularizadas. Isso, usando uma figura de linguagem que a gente conversou aqui, gera tanto para aquele que mora no município em mais de uma frente, quanto aquele que quer investir ou está desenvolvendo suas atividades aqui, uma insegurança jurídica. Como você vê essas questões do lado das normas, das legislações, para que o ambiente de investimento e de ocupação do solo na cidade tenha regras bem mais definidas? É prioritário a revisão da legislação urbanística, isso precisa ser feito. E quando a gente fala na revisão da legislação, a gente não está se referindo somente ao plano diretor, mas sim muitas legislações pequenas que hoje fazem parte da tramitação de aprovações, de licenciamentos. A gente precisa simplificar, compilar as leis, né, dentro de instrumentos simples, fáceis de entender, seja para o munícipe, seja para quem está do outro lado do balcão, funcionário da prefeitura, poder aplicar a regra, né? As regras têm que ser claras, tem que ser simples, para que todos possam seguir de uma forma sem dificuldade, sem complexidade, né? Então, isso é uma meta, vamos dizer assim, urgente, que a gente precisa iniciar agora imediatamente, né? Já estamos nos mobilizando para isso, né? Para que a gente consiga criar condições. Veja só, se a gente diz que a gente precisa agilizar as operações de aprovação, de licenciamento, né? Para nós conseguirmos agilizar isso, a gente precisa rever a legislação, a gente precisa simplificar a legislação, né? A gente conversa muito, desculpa, com as várias funções aqui dos dois lados do balcão. O empresário, por exemplo, o empreendedor e a função pública. Agilizar sim, porém isso não significa não ter regras para cumprimento das suas obrigações em relação à questão do espaço urbano. De forma alguma, muito pelo contrário. Eu acho que o objetivo é estabelecer regras claras, né? Justamente para evitar qualquer tipo de entendimento dúbio sobre sua aplicação, né? O que a gente precisa é ter regras muito claras, válidas para todos, não é? Onde traga essa segurança que a cidade precisa, dentro de regras que tenham como objetivo maior o interesse público, né? Mas eu acho que o que todo mundo quer, inclusive os empresários, o que se espera são regras claras, são coisas simples, entendíveis, né? E que permitam essa agilidade e um tratamento devido, justo, para que a cidade cresça de uma forma sustentável. Alguns desses processos já estavam por um movimento de gestão, que a prefeitura não para em andamento. Por exemplo, a lei de zoneamento atual, a revisão do plano diretor já era uma questão que o prefeito Clodoaldo Gazeta havia colocado, a regulamentação das zonas de indústria, comércio e serviço, as ICs, ou seja, do ponto de vista de legislação, tem uma série de questões, algumas mais ou menos adiantadas. O plano de manejo do Batalha, para citar quem está em casa aqui com a intersecção ambiental, está em edital nesse momento, porque já tem recurso, o da outra APA já foi realizado. Isso tudo tem a curto prazo uma possibilidade de podermos chegar num determinado espaço de tempo com condições de estabelecer essas regras. Isso mesmo, a gente quer pegar, principalmente aquelas que já têm condições de trazer resultados imediatos, né, que não tem um impacto direto no planejamento maior, já tentar avançar rapidamente com elas para ter resultados práticos que possam ser implementados, né, serem vivenciados aí nas rotinas operacionais, o mais rápido possível. Isso é prioridade. Aí a gente citou algumas questões que acabam sendo pontuais do dia a dia, do cidadão, da chamada cidade sem lei, da cidade clandestina. Você trabalhou com a área de planejamento, aliás, da execução da questão do setor privado, das questões de IPTU, da cidade, da planta genérica, da visita casa a casa. Todas essas modificações são movimentos anteriores necessários, se eu estou compreendendo o seu raciocínio, para que você tenha condições de passar a fase seguinte depois, que é atacar essas revisões, É claro que assim, né, a gente tem demandas que estão acontecendo agora e a gente de alguma forma tem que atendê-las também, né? Mas a questão da cidade informal, né, a gente precisa criar esses mecanismos para conseguir trazer a cidade, integrar a cidade
à cidade formal, né? As áreas que hoje são clandestinas ou estão irregulares para a cidade formal. Sim. E isso a gente fala tanto para os imóveis, que na realidade são imóveis de propriedade das pessoas que moram ali, que compraram imóveis, mais um imóvel, a edificação não está regularizada, ou então o negócio não está licenciado, né? Mas também aquela situação onde a gente tem dos assentamentos que ainda guardam regularização fundiária, isso também vai ser tratado, né? É uma demanda, tá? Que precisa ser atendida. Na realidade, a gente precisa fazer a inclusão da cidade, né? A integração da cidade dentro do contexto formal. Isso Essa ansiedade que a gente acaba discutindo por missão pública aqui ao longo do tempo é de que a gente ir além da aerofotogrametria, por exemplo, para citar um item dessa relação, para fazer o ajuste necessário do IPTU para a pessoa pagar direito. Tem uma questão de regulamentar o uso da ocupação do solo para que isso não aconteça mais no tempo em tanta escala. E assim, na realidade, o objetivo maior, por que a gente tem as regras, né? Por exemplo, um código de edificações, né? Porque a gente quer garantir uma condição adequada de ocupação, de habitabilidade, né? Então, na realidade, a gente tem que fazer uma condição de legislação que ela seja facilmente cumprida, no sentido do entendimento de um leigo, do que ele deve fazer, de como ele deve construir, de como ele deve ocupar, de como ele deve usar, né? A gente tem que fazer uma coisa compatível com a realidade e que seja seguida, né? Eu acho que a questão não é simplesmente vamos regularizar o que está irregular, mas da cidade crescer de forma sustentável e pensada dentro do planejamento. Senão o planejamento também não faz muito sentido, né? Planejamento para alguns e depois você regulariza o resto, não faz sentido, né? Na realidade, a gente precisa criar essas condições, né? Trazer de uma forma que consiga atingir a todos e conseguir incluí-los já no processo anterior da ocupação, né? Então, eu acho que facilitando, se a gente facilita os procedimentos para que a pessoa se licencie, para que a pessoa construa, isso, com certeza, a chance dela estar incluída na cidade, já desde o início, já construir sua edificação, montar o seu negócio dentro das regras adequadas de uso e ocupação do solo, isso é muito grande. Tem outra questão que nós somos, lógico, cidadãos, temos famílias aqui, estamos ocupados aqui na cidade, instalados e pensamos no lugar onde a gente mora para melhorar as condições de vida. A gente conversava com os outros secretários nessa série aqui na TV, na Rádio Câmara, e abordei muito a ideia, com alguns dos seus colegas que têm áreas de intersecção, que a cidade empobreceu nos últimos anos, por uma série de razões, né, econômicas. E aí tem outros desafios que são procurar oportunidades ou potencializar áreas de atuação que têm relação direta com a área de atuação do planejamento, para onde a gente vai crescer, como a gente vai aproveitar esse coeficiente de aproveitamento em determinados vetores da cidade. Como a gente vai estimular a ocupação, como a gente vai trazer atividades para o desenvolvimento de bairros específicos, que hoje são bairros dormitórios, né? E é aí que o planejamento entra, e o planejamento tem que acontecer, né? E uma outra realidade, para comentar de forma de temática aqui conosco, na sua apresentação, a disputa pela terra. Nós temos uma cidade cercada por áreas de proteção ambiental, na sua maior porção, como as pessoas conhecem, que está em processo de discussão a essas regulamentações, a área de proteção ambiental, as ICs, como mencionei, a questão da lei do cerrado, e um território comparado com outros municípios muito pequeno da área de ocupação. Isso torna o preço da terra aqui muito caro, o que gera certa pressão sobre essas regulamentações. A gente precisa rever a forma que a gente tem tratado tudo, né? Exemplo, nós temos muitos dizem que não tem, outros dizem que tem, dependendo do perfil da pessoa, vazios urbanos, não é verdade? Temos vazios? Não temos vazios, né? O que a gente sabe, e acho que isso ninguém de forma geral, as pessoas concordam, né? Nós temos alguns vazios, mas esses vazios, de forma geral, são áreas não tão valorizadas em termos de declividade, de topografia, e que também têm problemas de curso d'água, ou áreas de APP, né? A gente precisa pensar melhor de que forma tratar essas áreas, né? Existe a necessidade de preservação, isso é inquestionável, tá? Em nenhum momento eu coloco algo contrário a isso. Mas a forma de se ocupar essas áreas, o que remanesce das APPs, pode ser repensada, né? A gente tem potencial. Hoje a gente trata uma legislação sem querer fazer
dicotomia aqui entre ambiental e mercado empreendedor, de que não pode nada. Hoje nós temos uma legislação que é bastante dura do ponto de vista dessa discussão. E por falta da discussão, da regulamentação de uma série desses itens, a gente não chega num ponto razoável de falar, bom, e essas áreas que estão livres aqui no meio desse nada? A gente precisa ter desenvolvimento sustentável, é isso. E eu acho que é nessa linha também que vem os planos de manejo, né? Para a ocupação das áreas de APA. Então, nós precisamos ter desenvolvimento sustentável. Veja só, tem municípios que eles estão inteiros em áreas de proteção ambiental. Se fosse assim, a cidade morreu, né? O que nós precisamos? Nós precisamos preservar as fontes de abastecimento, as áreas de fato aí, as APPs e outras áreas irrelevantes, sem dúvida alguma, né? Mas é possível sim fazer desenvolvimento sustentável, né? E é esse caminho que a gente tem que seguir, porque senão a gente vai parar, a gente tem que fechar as portas e ninguém mais pode nascer, ninguém mais pode chegar, né? A gente tem que, na realidade, se adaptar de uma forma sustentável. Então, é muito nessa linha que eu, particularmente como técnica, defendo a importância do planejamento. A gente precisa planejar, a gente precisa criar alternativas para que a gente consiga se desenvolver da forma necessária, de forma sustentável. E existe uma série de alternativas. Nesse ponto, para as questões mais operacionais, é de se imaginar que esteja um processo em curso de modificação das questões estruturais de fiscalização, por exemplo, que hoje estão inteiramente ligadas à CEPLAN, com exceção de alguns serviços, salvo engano, mato alto, sujeira, que tem agentes da saúde que também atuam. Sim, há uma expectativa de se fazer uma modificação nesse sentido, né? Como eu disse, vai haver, assim, nós estamos estudando uma reestruturação das atividades que hoje estão a cargo da CEPLAN, né? De fato, são uma quantidade de atividades muito grandes, a gente vai reorganizar isso para que possa atender o munícipe e a cidade de uma melhor forma, né? E a fiscalização é uma delas. A fiscalização ela está sendo repensada, né? No sentido até de agrupar outras formas de fiscalização que ocorrem hoje na cidade, que não estão dentro da CEPLAN, para tentar desenvolvê-la de uma forma mais eficaz. Letícia, um outro item para a gente citar aqui, para não deixar de citar alguns deles, dos principais, é a questão da política de perímetro urbano. Eu falei por causa da questão da disputa da terra de um lado, a regulamentação que a gente comentou do outro, a revisão das legislações, a questão estrutural operacional e a pouca disponibilidade da terra no entorno, mas tem alguns espaços em alguns... Como as pessoas sabem, na nossa vizinhança com Piratininga, com Pederneiras, para um lado de Caiporagudos, que já estão no limite, mas outras regiões não, outros eixos não. Eu vejo que isso precisa ser estudado, claro, havendo uma necessidade, a gente tem que criar esse ponto de equilíbrio, né, em relação ao perímetro, só que a gente precisa fazer isso de forma planejada. Tá? Mas precisa fazer, eu concordo que precisa fazer com urgência, a gente precisa dar condições para a cidade desenvolver, crescer, né? Mas de uma forma planejada. Então, essa decisão a respeito do perímetro urbano, eu vejo que a gente precisa pensar, o município de forma geral, né? De como ele pode crescer, de se desenvolver. Eu também acho que tem áreas propícias e que poderiam, sem dúvida alguma, já assim, né, dentro de uma visão, ainda que superficial, serem incluídas, porque tem todo o potencial e características de urbano e não de rural, né? Mas eu acho que cabe a gente fazer um bom planejamento nesse aspecto, rápido, porque a demanda é agora, né? Sim. É para ontem, né? Mas a gente precisa fazer isso, tá? E na verdade, a gente precisa compatibilizar as condições da estrutura do município, né? A realidade de demandas, de necessidades. O município ele precisa se resguardar, ele precisa se modernizar em termos de infraestrutura, mas ele também precisa gerar emprego, ele precisa se desenvolver. Então a gente tem que ter uma visão muito clara, abordando todas as suas necessidades para tomar decisões eficazes e que caminhem para onde a gente precisa ir. Nas áreas de intersecção das secretarias, só para pegar um último elemento, a gente comentou, por exemplo, aqui com a Aline Fogolin, que também terá uma reestruturação da pasta em curso na área de desenvolvimento econômico, mas tem trabalho, emprego e renda lá, que tem muita intersecção com a sua área, meio ambiente com a Maíra. Por exemplo, a regra de contrapartida, que é um elemento crucial e às vezes tem muita tensão sobre ela. O empresário
há de se compreender uma aflição dele. Ele não quer ir no departamento de água e esgoto ter uma diretriz, o impacto de vizinhança com outra diretriz e na CEPLAN com outra diretriz. Ele precisa ter uma linha de raciocínio para saber quanto e como ele vai ter que empreender e quanto vai custar isso. Veja só, essa história da contrapartida, tem uma questão que eu acho que é importante ser esclarecida. Uma coisa é mitigar um impacto. Sim. Uma outra coisa é uma contrapartida, né? Tem muitos municípios que adotam uma contrapartida que hoje até tem muitos se tornou uma outorga onerosa, por exemplo, né? A mitigação do impacto, ela sempre vai estar relacionada com o impacto. Então, muitas vezes, para você avaliar o impacto, você tem que entender o empreendimento onde ele está, né? Claro, muitos municípios já trabalham dessa forma. Existe um limite percentual do quanto que isso vai se representar em relação, vai corresponder em relação ao empreendimento, tem alguma coisa nesse sentido. Mas a mitigação do impacto... A relação entre percentual e coeficiente de aproveitamento. Eu digo assim, o que você vai... A mitigação tem uma relação com o valor do empreendimento, sim, né? Sim. Mas a mitigação, ela sempre vai depender do impacto do empreendimento. E não dá para você chegar numa fórmula pronta se você não souber efetivamente o impacto. Então, o WAVE, nesse aspecto, ele é necessário. Sim, agora, sim. Outra coisa são contrapartidas que não estão dentro do impacto direto, né? E nesse contexto, a gente tem os investimentos, as outras luzes. Eu acho que isso sim tem que ser simplificado, né? A gente tem que criar formas, primeiro, analisar efetivamente o que deve ser feito, o que é importante para o município, de que forma que isso deve ser feito e criar regras muito simples e que possam ser quantificadas previamente, né? Mas para pensar isso para quem está em casa, só para tentar ajudar no nosso bate-papo, quem está acompanhando conosco, Bauru foi a cidade, do ponto de vista da relação per capita da sua população, de inscrição de baixa renda para habitação, que mais construiu nos últimos anos, últimos 10 anos, 25 mil unidades em moradias. Só que isso gerou um transtorno gigantesco por falta da revisão dessas regras que a gente está falando, ou de regulamentação, porque gerou problemas ou de educação, para citar dois, ou de abastecimento, sem contar os problemas de saúde. Aí o poder público tem que ficar correndo atrás da reversão desse jogo. Quer dizer, não basta fazer política de habitação, tem que fazer política de habitação integrada com essas outras questões. Então a gente tem que, na verdade, fazer esse planejamento, né? Tudo que se faz, certamente ele traz um impacto geral, né? Indireto muitas vezes, e questões até que nem sempre são contempladas dentro de um novo empreendimento, de um WAVE, né? A gente precisa ter um planejamento de crescimento urbano, de adensamento, de expansão de ocupação territorial. Isso precisa ser planejado previamente, para que aí, uma vez que haja os empreendimentos, que haja a instalação, os interesses de empresários, a gente consiga estar preparado para recepcionar isso. E tem certas coisas que é o poder público que ele vai atuar, porque ele tem que atuar, ele tem que modernizar a cidade, ele tem que investir em infraestrutura, ele tem que fazer. Tem coisas que cabe do impacto do empreendedor, ok? Esse equilíbrio tem que ser feito. Né? Esse planejamento prévio tem que ser feito, senão você não consegue fazer isso. Se a gente deixa para fazer isso na hora que chega a demanda de um empreendimento, para tentar aí avaliar tudo que aquilo vai trazer, e aí eu não estou dizendo só o que é direto, né? O impacto direto que haveria ali, mas de uma forma mais genérica, vamos dizer assim, fica difícil, né? Então, por isso que eu defendo muito a questão do planejamento base, né? Base, porque aí na hora que chegam essas demandas, a prefeitura já está estruturada e pronta para recepcionar isso e dar respostas rápidas, eficazes em cima do que precisa ser feito. Se eu pudesse usar uma figura de linguagem aqui na sua apresentação conosco na Rádio TV Câmara, tem movimentos de ajustar a casa primeiro para depois trazer o visitante. É claro que as necessidades, elas continuam, né? A gente sabe disso, a gente tem ciência disso, mas a gente precisa desse momento de reestruturação. Até disse isso a você antes da gente iniciar a entrevista, né? Se a gente não fizer uma reestruturação básica para aperfeiçoar a operação, né, das questões, o planejamento, a gente vai estar sempre resolvendo problemas pulverizados de uma forma de urgência, né? E na realidade a gente precisa fazer uma estruturação. Essa é a meta nossa das primeiras semanas, aí dos primeiros 100 dias, vamos dizer assim, né? Criar uma estruturação mais sólida, uma condição de operacionalizar as coisas mais eficaz, para que então a gente possa atacar efetivamente uma série de demandas que a gente sabe que existem, pontuais, e que precisam com urgência serem resolvidas. Letícia Rocco Kirchner,
Obrigado por sua presença aqui conosco. Ao longo do tempo nós vamos desenvolver a nossa missão pública de conversar com o poder público, como a gente já faz a todo tempo, além da apresentação, para que a gente possa acompanhar. Boa sorte na sua missão e energia para poder desgarrar todas essas questões estruturais que são importantes para a nossa cidade. Obrigada, agradeço o convite e estou à disposição de todos. Muito obrigado. Acompanhe conosco pela rádio e pela TV Câmara a apresentação da série Os Novos Secretários Municipais da gestão de Clodoaldo Gazeta. Até o nosso próximo encontro.